Imagina você enxergar o universo, mas não como ele é agora, mas como ele já foi um dia, há bilhões de anos atrás. Imagina olhar tão longe que a luz levou quase toda a idade do cosmos para chegar até nós. E agora, imagina um telescópio capaz de fazer exatamente isso. A história que a gente vai contar aqui nesse vídeo é a história do James Webb, o telescópio mais ambicioso já construído pela humanidade. Lançado no silêncio do espaço profundo, posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, esse espelho dourado nos mostra galáxias nascendo, estrelas explodindo, mundos distantes e até pistas sobre a origem da vida. Nesse vídeo aqui você vai entender como o James Webb foi criado, o que ele já descobriu e o que o James Webb nos revela sobre o nosso lugar no universo. Mas também você vai descobrir por que o futuro da ciência está em risco, infelizmente, em muitos lugares do mundo. Por que enquanto eles nos mostram o cosmos como nunca aqui na Terra, cortes orçamentários ameaçam calar o olhar mais poderoso da humanidade. Bem, você está no canal Ciência com Forner e hoje você irá conferir um pouco sobre as nossas últimas descobertas sobre o universo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e família e, bem, vamos nessa! Mas como que um telescópio consegue ver o passado? A resposta começa com a luz. Quanto mais longe algo está, mais tempo a luz leva para chegar até nós. Olhar para as estrelas distantes é como folhear um álbum antigo do universo. Mas nisso a gente tem um detalhe sutil. Quando a luz viaja por bilhões de anos, o universo em expansão estica suas ondas. Aquela luz visível se transforma em infravermelho, invisível para nós, mas não para o James Webb. Caso você queira saber um pouco mais sobre o Redshift e a teoria do Big Bang, é só olhar aqui no canal. A gente tem um vídeo específico sobre a teoria do Big Bang. Mas voltando, o James Webb foi projetado justamente para poder enxergar esse tipo de luz antiga e alongada. As primeiras galáxias, as primeiras estrelas, o universo quando ele ainda era um bebê com menos de 500 milhões de anos. E bem, para fazer isso ele precisou ser meio extremo. Seu espelho principal tem mais de 6 metros de diâmetro, feito de berílio, um metal leve e resistente, coberto com uma finíssima camada de ouro puro, e reflete melhor o infravermelho. Mas um telescópio que enxerga calor não pode emitir calor, por isso ele precisa operar no frio mais profundo, cerca de menos 233 graus Celsius. Para alcançar esse silêncio térmico absoluto, os engenheiros da NASA, da ESA e da CSA criaram um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, com 5 camadas tão finas quanto um fio de cabelo. Esse escudo bloqueia a luz e o calor do Sol, da Terra e até da Lua. Resultado, do lado de cá, calor suficiente para ferver água. Do lado de lá, temperaturas tão frias quanto as luzes de Netuno. Só assim o James Webb consegue captar o sussurro antigo das galáxias mais distantes. Para essa tarefa difícil, ele carrega um arsenal de instrumentos. O NIRCam, a sua câmera que fotografa estrelas invisíveis, IRSPEC e o MIRI, que revela o calor de exoplanetas. Além disso, um sistema que mantém o telescópio fixo com precisão absurda, equivalente a apontar um laser da Terra e acertar uma moeda na Lua. Mas mesmo com toda essa engenharia, ele não funcionaria se estivesse em uma órbita comum, uma órbita baixa. O James Webb foi lançado até o ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros de distância, onde o Sol, a Terra e o telescópio formam uma dança gravitacional estável. Mas o que é esse tal de ponto de Lagrange? Imagine a Terra girando em torno do Sol. Agora imagine que você quer estacionar um telescópio em algum lugar nessa dança, um lugar onde ele não vá sair voando para o espaço nem ser puxado de volta para a Terra ou para algum outro corpo. Em 1722, o matemático Joseph Louis Lagrange encontrou 5 pontos de interesse em órbitas celestes onde um objeto pode permanecer relativamente estável graças ao equilíbrio entre gravidade e o movimento orbital. Esses são os pontos de Lagrange. O L1 fica entre a Terra e o Sol, ideal para observar o Sol de frente. O Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, está lá. L2 é onde o James Webb está, fica do lado oposto da Terra em linha reta com o Sol. O L3, do outro lado do Sol, é praticamente invisível para nós. O L4 e o L5 que formam os vértices de um triângulo equilátero com o Sol e a Terra. Mas o que torna o L2 tão especial para a astronomia?
A questão é que ele permite que o telescópio fique à sombra do escudo solar, com o Sol, a Terra e a Lua do mesmo lado. Isso é essencial para manter o resfriamento extremo que o James Webb precisa. Além disso, como a L2 orbita o Sol junto com a Terra, o telescópio pode manter a comunicação constante com as antenas aqui no planeta. Ah, e importante, o ponto L2 não é perfeitamente estável, por isso o James Webb não está exatamente no ponto, mas executa uma dança em torno dele. Uma órbita chamada de Halo Orbit, com cerca de 800 mil quilômetros de diâmetro. Uma órbita ao redor de um ponto que não existe fisicamente. Isso pode parecer um pouco de ficção ou de magia, mas é ciência. Mas bem, o que o James Webb já conseguiu descobrir lá em cima? Assim que começou a operar, o telescópio espacial James Webb nos mostrou algo surpreendente. Em poucos meses, o telescópio transformou áreas inteiras da cosmologia, da astrofísica e até mesmo da astrobiologia. Um dos primeiros choques veio com a observação de galáxias extremamente antigas. Até então, acreditava-se que as primeiras galáxias surgiram há cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang, mas o telescópio detectou galáxias formadas com menos de 300 milhões de anos, algumas tão massivas e bem estruturadas que desafiam os modelos de formação galáctica. É como encontrar uma árvore centenária em um berçário. Ou estamos interpretando mal os dados, ou o universo formou estruturas complexas muito mais rápido do que a gente previa. Outra descoberta notável foi a chamada vinha cósmica, um imenso aglomerado de galáxias conectadas por filamentos de matéria escura e gás, formando uma superestrutura com mais de 3 milhões de anos-luz de extensão. Essa teia cósmica é uma confirmação impressionante das previsões dos modelos que envolvem matéria escura moldando o universo em larga escala. No entanto, a presença de tantas galáxias antigas e massivas nessa estrutura ainda levanta algumas dúvidas sobre será que estamos errando em alguma parte da física do problema? O telescópio também se destacou ao observar fenômenos extremos. Um exemplo é a possível detecção de uma estrela de nêutrons nascendo dentro de uma supernova, uma observação inédita. Esse cadáver estelar recém-formado foi identificado não pela luz visível, mas por sinais infravermelhos e de raio-x residual, que escaparam da densa nuvem de poeira e gás que o James Webb consegue atravessar. Essa descoberta é crucial para entendermos melhor como funciona a formação desses objetos massivos. Além de explorar o nascimento e a morte de estrelas, o telescópio também está analisando atmosferas de exoplanetas. Em um de seus feitos mais importantes, ele detectou dióxido de carbono no planeta WASP-39b e, em outros casos, até traços de vapor de água. Pela primeira vez, conseguimos montar espectros detalhados das atmosferas de mundos distantes, o que abre o caminho para a detecção de bioassinaturas, moléculas como ozônio, metano, até clorofila, que podem indicar a presença de vida. O objetivo disso não é encontrar homenzinhos verdes andando por lá, mas sim detectar química fora do comum, indícios de processos biológicos ativos em outros planetas. A fronteira da ciência já não está mais onde termina a luz visível. Agora ela é onde a luz é tão antiga, tão fraca e tão distante que apenas o olhar frio, preciso e poderoso do James Webb é capaz de enxergar. E ele está vendo. Cada imagem, cada espectro, cada dado processado revela um universo mais dinâmico, caótico e belo do que a melhor imaginação dos físicos teóricos poderia imaginar. Por mais de 3 décadas, o telescópio espacial Hubble foi o olho mais poderoso da humanidade no espaço. Lançado em 1990, ele orbitou a Terra a 547 km de altitude, nos mostrando em detalhes cosmos sem precedentes. Foi ele quem nos revelou os pilares da criação, quem mediu a aceleração da expansão do universo e quem nos ajudou a entender a idade das estrelas, o nascimento das galáxias e a dança gravitacional entre buracos negros. O Hubble foi revolucionário, mas o James Webb ele tá em outro nível. Enquanto o Hubble é como um excelente fotógrafo com uma lente ótica de altíssima qualidade, o James Webb é um detetive forense e enxerga o que ninguém mais vê. Ele opera majoritariamente no infravermelho e isso faz toda a diferença no processo. A luz visível ela não atravessa bem as nuvens de poeira cósmica, mas a luz infravermelha sim. Então o telescópio consegue ver estrelas se formando, embriões de galáxias e até mesmo a luz mais antiga do universo, aquela que foi esticada pelo tempo e pela expansão do universo, tão diluída que agora só existe na faixa do infravermelho. É como se estivéssemos vendo os primeiros lampejos do Big Bang com os próprios olhos. O espelho de James Webb tem 6,5 metros de diâmetro, quase 3 vezes maior que o Hubble. Isso significa que ele tem mais captação de luz, mais alcance e mais nitidez. Mas para que ele funcionasse, foi preciso desenvolver um sistema dobrável, com engenharia de precisão absurda, capaz de se montar sozinho no vácuo do espaço a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E aqui entra outro contraste brutal. O Hubble está em órbita baixa, relativamente perto. Já o James Webb foi colocado no ponto de Lagrange L2, onde não é possível fazer manutenção. Se algo desse errado no lançamento, seria o fim. Tudo teve que funcionar perfeitamente.
E funcionou. O avanço entre esses dois telescópios não é só técnico, ele é conceitual. O Hubble nos mostrou onde estão as galáxias. O James Webb está nos dizendo quando elas surgiram, como se formaram e do que são feitas. O Hubble nos encantou com o visível. O James Webb está reescrevendo a história do invisível. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso está em risco? Nos últimos anos, a NASA vem sofrendo ameaças de cortes orçamentários pesados. Políticos que enxergam a ciência como gasto e não como investimento tentam diminuir o escopo de missões futuras. Isso impacta diretamente os sucessores do James Webb, como o telescópio Nancy Grace Roman e o projeto que tenta procurar planetas habitáveis, exoplanetas habitáveis. Esses instrumentos prometem nos dar respostas ainda mais audaciosas. Como é a atmosfera de um planeta habitável? Há sinais claros de vida lá fora? Cortar verba agora é apagar a luz no meio da aula mais importante da história da humanidade. A era do James Webb ela é só o começo. E se a gente não proteger a ciência hoje, talvez a gente não vá ter um amanhã para continuar olhando as estrelas. O telescópio James Webb vasculha os confins do universo, o que ele nos entrega na verdade não são apenas imagens distantes de galáxias, mas espelhos. Espelhos do nosso passado, da nossa curiosidade, da nossa sede por entender o que é tudo isso que nós chamamos de realidade. Cada fóton captado por seus sensores percorreu bilhões de anos-luz para nos contar uma história que aconteceu antes mesmo da Terra existir. E ainda assim, é agora, exato momento em que os olhos humanos olham para essas imagens, que a história finalmente está encontrando alguém que a escute, que a veja, que a assista. O James Webb não está somente olhando para trás, ele está nos fazendo olhar para frente. Se conseguimos construir um instrumento tão sofisticado, capaz de dobrar leis da engenharia, resistir ao vácuo, operar no escuro e revelar os primórdios do tempo, então do que mais somos capazes? Se fomos tão longe para encontrar os primórdios das estrelas, por que não podemos cuidar melhor do nosso próprio planeta? O telescópio não está lá para provar que somos pequenos, ele está lá para provar o quanto somos grandes, justamente porque nós fazemos perguntas, porque criamos, porque fazemos ciência, cooperamos entre nações, apostamos no futuro. O James Webb é um projeto internacional, foi feito por milhares de mãos, cientistas da NASA, engenheiros da ESA, astrônomos do CSA, mentes brilhantes do mundo todo. Em tempos de muros, ele é uma ponte, e o mais bonito de tudo, ele foi feito por humanos para olhar para algo que os humanos talvez nunca toquem, mas mesmo assim, nós insistimos nesse amor platônico, poder olhar. Esse é o verdadeiro legado que o James Webb deixa. Mais do que descobertas científicas, ele nos devolve o espírito da exploração, o impulso que fez nossos ancestrais cruzarem oceanos, que fez Galileu apontar sua luneta para o céu, que fez os programadores da Voyager escreverem mensagens para alienígenas que talvez nunca existam. E agora somos nós que olhamos para uma estrela de nêutrons nascendo em meio a uma supernova, nós que enxergamos filamentos de galáxias formando uma vinha cósmica, nós que ousamos nos perguntar, será que nós estamos sozinhos? Talvez a resposta não venha tão cedo, mas enquanto houver telescópios como o James Webb, haverá olhos no escuro, haverá perguntas e haverá humanidade. Bem, foi esse o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha valido seu tempo, que tenha sido um entretenimento divertido. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha com qualquer pessoa que você conheça que goste de ciência. Se você é um professor, mostre na sua sala, mande para os seus alunos, mande para a escola, sabe? Ajuda a divulgar a ciência. Eu agradeço porque você ficou até aqui e eu te espero para os próximos vídeos também. Se inscreve aqui no canal, acompanha os vídeos do canal Ciência com Forne, sempre tá tendo vídeos sobre ciência no geral. Eu te agradeço pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.